para a gente se aprofundar em Daniel, capítulo 8. A gente não vai entrar no chifre pequeno, não. Nós vamos chegar no chifre pequeno e vamos parar. Aí joga esse cabra para a semana que vem. Chifre pequeno em Daniel 8, tá? Não em Daniel 7. Daniel 7 já foi. Já desmirilhou esse negócio aí, já destruímos esse negócio tudo. E agora a gente vai estudar as profecias de Daniel, né? E alguma coisa errada aqui. Espera aí, queridos. Espera aí. Não é esse estudo aqui mesmo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá. Problemas técnicos resolvidos. Vamos lá, para cima. Estudo 27. Daniel 8, aí o bode e o carneiro. Vamos lá. Espera aí, galera. Bora lá. Bem, nós vamos estudar Daniel capítulo 8, o bode, o carneiro, estudo aí 27, tá? Carneiro, o bode, sua relação correta com as profecias de Daniel, porque pode ter correlações errôneas a esse respeito aí, tá? Então, bora lá, para a gente prosseguir aí no estudo do livro de Daniel. Nós vimos no último estudo, tá? Uma recapitulação de Daniel 2, Daniel 7, e do paralelismo profético entre ambos. Estudamos também o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e verificamos quais são as razões para a gente enxergar o papado como a besta do Apocalipse. Né? Em Daniel capítulo 2, a gente verifica lá, né, a cabeça de ouro que é a Babilônia, peito de prata que é a Medo-Pérsia, ventre de bronze que é a Grécia, as pernas de ferro que é Roma, os pés de ferro e barro que é Roma pagã, e os pés de barro e ferro aí, que representa Roma papal com a União Europeia. E estamos vivendo nesse período. E só falta agora a pedra, que é o reino de Cristo, que virá. Em Daniel capítulo 7, nós vemos a mesma profecia. Tá? O leão, que é a Babilônia, o urso, que é a Medo-Persa, o leopardo, que é a Grécia, é o animal terrível espantoso, que representa a Roma pagã e a Roma papal na União Europeia. Então, a gente verifica que é a mesma profecia com símbolos diferentes, e ele vai fazendo acréscimos, né, nessas profecias. Então, o paralelismo profético é quando a gente pega essas profecias e coloca uma do lado da outra, porque é uma metodologia de Deus trabalhar. Então, Daniel 2 é a mesma profecia de Daniel 7, Daniel 7 é a mesma profecia de Daniel 2, em que a cabeça de ouro vai representar a Babilônia, que bate com o leão no capítulo 7. Você também vai ter o peito de prata, que são os medos e persas. Em Daniel capítulo 7, ele vai ser o urso. O ventre de bronze, que é a Grécia, e você vai ver lá o leopardo no capítulo 7. E as pernas de ferro e barro, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, representam duas fases do Império Romano. A fase pagã, que era a era do ferro aí, né? E o ferro e barro, que é a força de Roma, mas agora misturada com os povos da Europa. Em Daniel capítulo 7, essas mesmas duas fases de Roma serão representadas por um animal terrível espantoso com 10 chifres. Assim como a estátua ali tem 10 dedos, a gente já vê a presença dos 10 povos bárbaros em Roma. Só que aí sobe um chifre pequeno, né, que derruba 3 dos chifres, e nós verificamos que isso aí é o papado. E quando ele sobe, 3 povos bárbaros vão contra ele, e aí vem os érolos, os vândalos e os ostrogodos são derrotados pelo papado. Então a gente verifica que é a União Europeia aí com o papado.
Tanto porque esses povos que não foram derrotados por ele, acabaram se submeteram a eles, e aí o papado começa a dominar de 538 a 1798. Agora, a gente vê aqui que a pedra era o reino de Cristo, que vai destruir o reino dessa União Europeia com o papado, né? Já em Daniel capítulo 7, ele mostra na mesma posição o juízo. Então, a gente entende que a pedra não é só a volta de Jesus, mas também o juízo. Porque é por meio do juízo que Deus vai determinar que o papado está errado, é um reino errado, e vai dar a punição para o culpado, né? Então, é importante aqui a gente verificar um pouquinho do que entendemos aí ser o chifre pequeno. O chifre pequeno, então, é um pequeno reino que sobe no quarto animal. O quarto animal representa Roma. O primeiro animal representa a Babilônia, o segundo animal, que é o urso, representa a Medo-Pérsia, o terceiro animal, que é o leopardo, representa a Grécia. Inclusive, as 4 cabeças são as 4 dinastias dos generais de Alexandre que surgiram aí, né? Depois de sua morte. E aí a gente tem o quarto animal, que é o animal terrível e espantoso, que representa Roma. Esses 10 chifres foram os 10 povos bárbaros que invadiram Roma. Lombardo, norte da Itália, Visigodo, norte da Espanha, Érlo, sul da Itália, Vândalo, sul da Espanha, Burgúndios, a Suíça, germânicos, que é a Alemanha, ostrogodos, que é a Áustria, e suevos, que é Portugal. E esses 3 povos bárbaros, Érlos, Vândalos e ostrogodos, 3 desses 10, se levantaram contra o papado, esse reino pequeno. Mas Roma papal poderosamente combateu esses 3 reinos e os derrotou. E ao ele atacar os ostrogodos em 538, todos os povos bárbaros agora perceberam que o papado não era fluxo cheiro e se submeteram a ele, né? Também tem a conversão de Carlos V da França, que ajudou aí nessa submissão, nessa rendição, né? E nessa exaltação do papado. Então, o chifre pequeno é o papado. A profecia fala que ele dominaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Daniel 11, verso 13, diz que tempos significa anos. Então, se eu tenho um tempo, eu tenho um ano. 2 tempos, eu tenho 2 anos. Metade de um tempo é metade de um ano. Agora, o que acontece? É que o ano naquela época era um ano de 360 dias, porque eram 12 meses de 30 dias. E eles, de tempo em tempo, acrescentavam um 13º mês. Os judeus faziam isso, os romanos depois fizeram isso com o tempo, né? Então, quando você tem um tempo, você tem um ano por 360 dias, porque não tinha o calendário gregoriano que tem 365 dias. 2 tempos era 2 anos. E aí você multiplica os dias de um ano por 2, que vai dar 720 dias. E você tem meio tempo, ou metade de um tempo, que era meio ano, que é igual a 180 dias. Quando você soma tudo isso, você vai ter uma somatória de 1.260 dias. Então, quando a Bíblia diz que o papado dominaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, está dizendo que ele dominaria por 1.260 dias. Mas isso é bastante complexo, porque o papado dominou por muito mais que 1.260 dias. Como que essas coisas, então, podem ser compreendidas? Bem, dia em profecia equivale a ano. Então, quando você vê na profecia lá dias, se refere a anos. Ezequiel 4, versos 6 e 7 diz que cada dia representando um ano. Número 14, 34 diz a mesma coisa. Então, se eu tenho 1.260 dias, eu tenho, na realidade, 1.260 anos, porque é só trocar a palavra dia por ano. Porque cada dia representa um ano. Se eu tenho 1.260 dias, 1.260 anos. Ou seja, então a profecia não estava falando que o papado dominaria por 1.260 dias, mas sim 1.260 anos. Isso faz muito sentido. Então, quando eles atacam lá os ostrogodos em 538, começa esse período de 1.260 anos. E vai até 1798. É só você contar 1.260 anos a partir de 538. Tá? E esse período foi o período de supremacia papal. O Papa mandava, desmandava, destruía, arrebentava com tudo e com todos. Né? E esse período de supremacia papal, ele é retratado em Daniel 7, verso 25.
né? Daniel 7, verso 25, então, deixou claro, né, que esse período da supremacia papal é um período que serve como marca para a gente entender a profecia. Então, Daniel, capítulo 7, verso 25, fala do chifre pequeno que dominaria por esse período de 1260 dias, que nós vimos até o Apocalipse, que é isso que vai fazer identificar ele como a besta do Apocalipse. Tá? Então, o chifre pequeno dominando 1260 dias é a supremacia papal dos 1260 anos. Tá? E aí nós fomos estudando, né, Daniel 7, verso 25, depois verificamos que esse mesmo período aparece de uma outra maneira, em 42 meses, mas é o mesmo período. Nós verificamos também Apocalipse 11, verso 3, que já menciona 1260 dias, já direto. Mesma coisa em Daniel 12, verso 6, em Apocalipse 12, verso 6. Apocalipse 12, verso 14, menciona um tempo, tempos e metade de um tempo, que é muito semelhante a Daniel 7, verso 25. Tá? E nós vemos Apocalipse 13, verso 5, 42 meses. E isso aí nos leva a gente concluir que o papado é a besta do Apocalipse. Né? Aí nós verificamos, então, tudo que vimos na última semana. De agora em diante, nós começaremos a estudar Daniel, capítulo 8, o bode e o carneiro. Vamos lá. A imagem é precisamente essa, tá? Um carneiro que tem 2 chifres. Só que um chifre é mais alto do que o outro. E esse chifre subiu por último, ou seja, primeiro subiu aquele chifre pequeno e depois subiu o chifre maior. Aí, de repente, vem um bode voando. E esse bode tem um chifre notável, é um unicórnio. E esse bode, ele vai contra o carneiro e o ataca e destrói o carneiro de 2 chifres. Tá? Bem, essa imagem, eu já falei isso no outro estudo, mas é importante recapitular, ela parece muito com a queda das Torres Gêmeas. Você vê aqui, ó, um bode vindo voando. E a gente vê o avião aqui, ó, voando também. E aí você tem 2 torres. E você tem, de fato, um carneiro com 2 chifres. Que a gente pode comparar aqui com as 2 torres. O que é interessante é que uma torre era mais alta que a outra, por conta da antena que ela possuía. Então a gente verifica aqui uma representação desse chifre maior. E aí vem o bode, destrói o carneiro de 2 pontas, parece o avião que atacou o World Trade Center. Mas isso não tem nada a ver. Para a gente não cair numa bobeira dessa, precisa do paralelismo profético. Porque quando a gente faz paralelismo profético, você põe as profecias uma do lado da outra, você vai acabar compreendendo que a cabeça de ouro é Babilônia, em Daniel 2, em Daniel 7, a Babilônia é um leão. Daniel 8 não aparece a Babilônia. Mas a partir do reino Medo-Persa começa a aparecer. Então, o peito de prata em Daniel 2 é o Medo-Persa. E o urso, em Daniel 7, é o Medo-Persa. Aí você vai ver que o carneiro, em Daniel 8, é o Medo-Persa. Então, não tem nada a ver com os Estados Unidos e nem com o World Trade Center. A gente tem aqui, então, o ventre de bronze, em Daniel 2, que representa a Grécia. E o leopardo com 4 cabeças, que representa a Grécia. E aí você vai ver que aquele bode com chifre notável representa a Grécia. Então, o paralelismo profético é o meio seguro para você verificar que essa interpretação das Torres Gêmeas não tem nada a ver. Então, a gente vai estudar Daniel 8 para a gente chegar a essa conclusão. E no final, a gente vai acabar vendo uma tabela como essa, só que agora com as 3 profecias, Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, tá? Equiparados, a fim de que a gente possa verificar que, de fato, a profecia não quer dizer isso, e não somente. Deixaremos o caminho preparado para compreender o trabalho de Daniel, do chifre pequeno em Daniel 8. A profecia de Daniel 8 é a seguinte: então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro,
o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um chifre era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então aqui a gente tem um carneiro de 2 chifres. E esse carneiro de 2 chifres tem 2 chifres altos, mas um subiu por último. O que será que isso significa, né? Primeiro, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então não é os Estados Unidos. Daniel 8:20 já explica que o carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E agora a gente para um pouquinho para a gente meditar um pouco na história. E aí a gente vai entender por que um chifre é mais alto que o outro. Bem, a Média era um reino grande, feliz, abastado. A Pérsia não era nada, era um populacho de camponeses, meu irmão. Servia para nada. E o que acontece? Acontece que sobe no trono dos Medos um rei chamado Astíages. Eu acho que eu coloquei um PowerPointzinho que vai dar para vocês ir acompanhando esse aspecto aqui. Ó. Isso, esse aqui. Ó. Então, Astíages era o rei dos Medos. E os Medos viviam com saúde, glória e tudo mais. Mas Astíages, ele teve um sonho, ok? Aqui está a imagem do sonho de Astíages. O que ele sonhou? Ele sonhou que sua filha, ela saía dela uma videira. E essa videira crescia muito produtiva e abraçava toda a Ásia. Ele sonhou com isso. E quem conta esses aspectos aqui, acho que Heródoto, historiador Heródoto, vai falar isso. E aí o que acontece? Quando ele sonha com a videira tomando conta da Ásia, ele vai até os magos, porque é o seguinte, para essas culturas antigas, os sonhos era como se os deuses estivessem se comunicando com os homens. Então ele queria saber qual era o significado. E ele então buscou saber qual é o significado. Chegou nos magos do seu reino e falou: meus amigos, o que representa esse sonho? E os caras deram a informação certeira para ele. Amigo, é o seguinte: sua filha está grávida, meu filho, e vai nascer o seu neto. Só que seu neto será um rei superior ao seu. Inclusive, ele vai te destronar. O que vocês acham? Você acha que o Astíages gostou dessa conversa? Rapaz, dá uma olhada na política aí, rapaz. O que está acontecendo? Amigo, os caras quebram a lei, os caras fazem de tudo, os caras não estão nem aí. O Astíages falou: o quê? Meu neto vai me destronar? Não vai acontecer isso, não. E aí, o Astíages, o velho Astíages, chamou seu parente e chefe de exército, Harpago. Ok? Harpago, chega aí, mano. E o Harpago veio. E quando o Harpago veio, ele falou o seguinte: olha, meu irmão, você pegue o meu neto, beleza? Roladinho aí nos paninhos, leva lá nas montanhas e mata o garoto. Beleza? Sim, senhor. Pegou o menino, levou lá. Quando ele chegou lá, ele teve a ideia de abrir os panos e olhar o menino. E quando ele olhou o menino, ele viu que o menino era lindo, o menino era bonito.
E essa ideia do menino ser bonito era entendido no passado como escolhido dos deuses. Ou seja, se esses caras do passado me vissem quanto bebê, e achar que eu era o escolhido dos deuses. E aí, então, os caras, o cara ficou meio receoso. E agora? Você vai ver isso em Moisés também, né? A princesa, o menino a formou. Você vai verificar isso lá. Então, foi o que aconteceu na cabeça do cara. O cara falou, e agora? E aí ele não quis matar o moleque. O que ele fez? Olhou, tinha a próxima vilazinha de camponeses, e ele colocou no caminho ali nas montanhas para que os camponeses pegassem o menino. E diz a história louca que tinha um camponês, velho, que perdeu o filho bebê. E tá andando pelo caminho e encontra moto. Pegou o menino para cuidar. Olha que coisa tremenda. Pegou o menino para cuidar e começou a cuidar do menino. E assim foi. Com o passar do tempo, as notícias chegaram até Astíages. E Astíages ficou sabendo que o menino não fora morto. Através de uma brincadeira, tá? De uma brincadeira do menino. O menino com os colegas subiu lá na montanhazinha e disse, eu sou o rei dos persas. E aí, essa notícia rolou, aquele negócio. Disseram que o menino era parecido com as tias, aquele negócio chegou na fofoquinha, chegou lá no reino. E aí as tias já ligou toda a coisa, falou, ah, Harpago não matou, né? Deixa a Harpago. O rei Astíages convidou o Harpago para um jantar. E o Harpago veio feliz, contente e se alimentou maravilhosamente bem. Quando o Harpago já estava bem satisfeito, assim, sabe, aquele negócio, o Astíages mandou trazer o prato principal. Sabe qual era o prato principal? Quando tirou assim, meu filho, era a cabeça do filho de Harpago, com parte dos membros. Harpago tinha comido seu próprio filho. O cara ficou aquele negócio horrível. Pegou os restos do filho para fazer um enterro digno. Mas esse cara ficou no veneno contra o rei. Mas até então não podia fazer nada, né? Ficou quietinho. Só macumunando. Enquanto isso, o neto de Astíages não foi morto porque os sábios do reino disseram o seguinte: quando o menino subiu ali simbolicamente, ali, né, entre os seus colegas e disse que era o rei dos persas, já se cumpriu a profecia e que Astíages não precisava temer mais. Ou seja, ele não destronaria o rei mais. Os caras convenceram ele que essa conversinha mole. Só o Espírito Santo mesmo para guiar. Pois é. Enquanto isso, o menino então ficou crescendo lá. E se tornou um poderoso guerreiro persa e líder dos persas. Que era um populacho, mas agora os persas estavam bombando. Os carinhas tinham lá, como é que era? Smart Fit, meu irmão. Os camarinhas tudo bombadinho e tal. Os lutadores, meu irmão. O Família Grace treinava os caras lá. Então os caras ficaram tudo bom. E o Harpago começou a fazer a cabeça dos nobres da média contra o rei. E quando as coisas estavam, o circo estava bem armado, Harpago, chefe do exército, vai até Ciro e fala o seguinte: aconteceu isso, isso e isso, entendeu? Seu avô tentou te matar, tudo mais, tal, tudo, mas tem uma profecia e eu tô aqui para te ajudar. Aí o menino
que por sinal se chama Ciro, de acordo com as profecias bíblicas. O menininho, o rapaz lá, né, falou, não, beleza, nós vamos para cima. E agora o Astíages queria ir para a guerra para derrotar o Ciro, mas o Hárpago já tinha combinado com o Ciro. E aí lá vem o Hárpago e vem o Astíages, aí agora o Hárpago e seu exército se volta contra o Astíages, junto com o exército de Ciro. E agora eles avançam. E Ciro destrona o seu avô. Conforme o sonho que ele havia tido, e a correta tradução dos intérpretes ali da Média. E foi assim que Ciro anexou os medos e os persas. Embora os medos eram mais populosos, mais fortes, agora quem lidera a Média é um rei persa. E os persas cresceram, se fortificaram e se tornaram a base do reino medo-persa. Por isso é que o carneiro tem 2 chifres. Um é médio e é persa. Só que um chifre é mais alto que o outro. E esse mais alto subiu por último. Exatamente porque a Pérsia não era nada, mas ela vem, se anexa aos 2 reinos, mas se torna um reino mais poderoso. Galera, tudo isso é relatado pela história. Como estudar profecia é maravilhoso. E tem mais coisa, eu quero fazer uma pausa aqui em Daniel. Isaías 44, Isaías 45 fala sobre Ciro. Mas se vocês verificarem Isaías, até mesmo o estudo da lição da Escola Sabatina está falando, né? Inclusive a última lição, lição 8, fala que do capítulo 40 mudou tudo, está falando já do cativeiro babilônico e tudo mais. Do capítulo 40, no 44 e 45, ele já está falando do Ciro libertador lá da Pérsia. Mas isso, meu irmão, é uns 150 anos antes do cara nascer. E Deus disse que Ciro seria o libertador do povo de Deus. Mas se Astíages tivesse matado Ciro, se Hárpago tivesse matado Ciro, ia lascar a profecia. Mas Deus é maravilhoso. Conduziu todo o curso do rio da história para que seus propósitos se cumprissem. E Ciro teve sua vida preservada, a fim de que o povo de Deus pudesse ter de suas mãos um decreto assinado, a fim de que Israel fosse liberto e retornasse para Jerusalém. E esse Ciro é um símbolo de Cristo, que também teve a vida ameaçada de pequeno, que também tinha sido prometido para ser o libertador do povo de Deus, e que também superou as dificuldades aí, dos perigos da morte, e com o seu sangue, ele atestou a nossa libertação. Vamos lá, prosseguindo mais. Assim, galera, assim a gente entende os chifres. E vem agora Ciro e se torna o rei dos medos e dos persas. E é por isso que o chifre é mais alto. Exatamente porque os persas vieram depois e cresceram e dominaram. Bem, aquele carneiro com 2 chifres que vi são os reis da Média da Pérsia. Então, como é que eu traduzo? As torres gêmeas? Torre mais alta com antena? Não. O chifre menor são os medos, que são... perdoe-me, eu coloquei aqui novos, mas são velhos, tá? É um povo mais antigo, né? Não é o povo mais velho. Esse é o povo mais antigo, tá? Mais antigo e... tá, não estava certinho. É porque eu coloquei menos. Vou colocar mais antigo, tá bom. Então, a gente tem aqui o carneiro. O carneiro representa o reino da Medo-Pérsia e os 2 chifres. Obviamente, um chifre representa os medos, que é o chifre menor.
É um povo mais antigo e menos poderoso. Os persas eram um povo mais novo, beleza? Eram mais novos e eram mais poderosos nessa união dos medos e dos persas. Aí a gente observa, então, um bode que vinha do ocidente sem tocar o chão. E ele tinha um chifre notável. E dirigiu-se ao carneiro de 2 chifres. E o feriu e lhe quebrou. Então, ótimo. Se eu tenho no carneiro de 2 chifres o reino da Média e da Pérsia, esse reino aqui agora, que vai chegar, é um reino que vai destruir o reino da Média e da Pérsia. Não tem nada a ver com Torres Gêmeas. Então, vamos lá. Observando um bode que vinha do ocidente sem tocar o chão. Essa ideia dele vir voando sem tocar o chão se refere à velocidade do crescimento que a Grécia teve. A Grécia cresceu dominando o mundo muito rápido. Alexandre o Grande morre com 33 anos, galera. Já tinha dominado o mundo. Era um cara que chorou porque não tinha mais coisa para conquistar. Tem mais ninguém para matar, rapaz? Puxa vida, já ganhamos tudo. Não tem um planeta, alguma coisa pra gente... Não tinha, galera. Então, vem voando essa ideia de voar, é velocidade para conquistar a reino, então veio voando. E veio voando contra o carneiro, que representa os reinos dos Médios e dos persas. Ah, mas por que você está falando aí que é a Grécia? Simples. Daniel 8:21 explica. O próprio contexto do coisa fala que não é avião que derrotou as Torres Gêmeas. Mas ele diz assim, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, o animal era o reino da Grécia e o chifre notável é o primeiro rei, que era a dinastia de Alexandre o Grande. A profecia usa palavras rei e reino. Entenda, grava isso. A profecia não marca indivíduos. A profecia marca reinos. Animal, chifres. É um poder, é um reino. Não é uma pessoa. Então, esse chifre não é Alexandre o Grande, mas a dinastia de Alexandre o Grande. É diferente. A dinastia de Alexandre o Grande durou mais que o próprio Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre e ainda continua a dinastia de Alexandre o Grande mais alguns anos. Então, isso é super importante. Por quê? Há um pessoal aí, gente boa, cara, sabe? Consagrado e tudo mais, mas que eles entendem que a profecia, ela fala de rei, então é rei. Tá falando do rei. Aí, quando ele chega lá em Apocalipse 17, vai trabalhar lá as 7 cabeças, 7 montes e tal, aí ele vai falar, são 7 reis, ele vai dizer que são 7 papas e tudo mais. Amiga, a profecia não vê indivíduos, a profecia vê reinos. Vê o poder, não vê indivíduos. É lógico que aquele indivíduo que está no poder no momento, ele faz parte disso aí, mas não se toma o indivíduo pelo todo, né? É o todo que engole o indivíduo. É o todo que deve ser considerado. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês pegam lá, por exemplo, Daniel falando sobre a cabeça de ouro. Daniel 2, verso 37 e 38. Ele aponta para Nabucodonosor e fala assim, ó, tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu honra, poder, força, majestade, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu. Tu és a cabeça de ouro. Vamos pensar que ele está falando de Nabucodonosor. Se a cabeça de ouro é Nabucodonosor, quando Nabucodonosor morreu, já estamos no peito de prata. Quando não é isso. Depois de Nabucodonosor veio Nabonidos, veio Belsazar, que ainda era cabeça de ouro. A cabeça de ouro só vai parar de ser quando acabar essa dinastia do Nabucodonosor. Deu para entender?
Então, embora ela mencionou ali, o rei, ela não está se referindo meramente ao rei, está se referindo ao rei porque ele está ali no momento, mas quando ele morrer, continua a cabeça de ouro sendo Babilônia. Medo-Persa? De Medo-Persa. Será que era só aquele reino da Medo-Persa? Ciro? Não. Veio Ciro, veio Dato, veio Artaxerxes, veio Cambises, veio um cara de cara lá na Medo-Persa. Continuou sendo peito de prata, até que viesse a Grécia. Que ela tem a dinastia de Alexandre? Tem, mas acaba a dinastia de Alexandre, entra Filipe, depois entra Alexandre IV, e aí depois o guarda-costa dele lá vem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso aí. Então a dinastia dele continuou. Aí quando acaba esses caras, foram todos assassinados, Roxana foi assassinado, todo mundo foi assassinado, aí começa uma guerra entre os líderes da Grécia ali, e sobra ali os 4 generais da Grécia. Aí agora é que vai entrar o próximo, que é o ventre de bronze. Enquanto isso, era o peito de prata. Fala, filho. Ô Edinho, com relação a Alexandre o Grande, quando ele morre, não entra em cena os 4 generais, ou antes dos 4 generais entram outros? Antes dos 4 generais, tem o pessoal. A gente vai falar já já. Beleza. Esse detalhe histórico é importante. Quer ver? Vamos lá prestar atenção aqui, ó, por exemplo. Vamos lá prestar atenção em Daniel, capítulo 2, a gente já viu, né? Ó. Dá uma olhada em Daniel capítulo 2. Ó. Verso 39. Olha o que ele fala, ó. Depois de ti se levantará outro rei? É isso? Não. Outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Mas o Nabucodonosor morreu e não se levantou um reino depois dele. Ainda tinha os seus descendentes ainda. Vamos prosseguir mais para a gente verificar aqui, ó. Olha o verso 44. E diz assim, ó: mas nos dias desses reis, né, o Deus do céu levantará um outro reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará todos esses reinos. Então, se refere a reinos. Dá uma olhada agora em Daniel 7, para a gente verificar esse aspecto. Embora em Daniel 7, ele menciona o rei, em Daniel 7, verso 17. Olha o que ele fala. Esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Aí o cara fala, não, é rei. Não, amigo, é o rei por causa do reino. Porque todo reino tem um líder, que é o rei. Dá uma olhada no verso 23. Olha o verso 23. Disse-me ele, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. É o 4º reino. Então, entenda, ele falou lá em cima que era reis, mas aqui ele menciona que é reino. Ou seja, o maior deve ser contado. Ele não está apontando meramente a personagem. Tanto porque Roma papal teve muitos reis, caras. Muitos reis, são muitos papas. Até hoje continua. E não acabou, continua sendo o papado, o chifre pequeno. Então não é um papa, não é o papa, é o papado, é o poder. Em Daniel capítulo 8 também, dá uma olhada aqui, ó, em Daniel capítulo 8, ele menciona assim, ó. O verso 21, ó. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Aí parece que tá falando só de Alexandre e tal, tudo, mas não é. Olha o que diz aqui, ó. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar,
significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. Veja, ele fala, chama nação, já não fala já o Alexandre. E ele fala 4 reinos, não 4 reis. 4 reinos se levantarão daquela nação. Então, os chifres representam reinos e não reis. E isso aqui é super importante a gente discernir. Senão, meu irmão, você vai dar com os burros na água em relação à profecia. Vamos lá trabalhar essa questão do bode e a gente chegar um pouquinho na história de Alexandre para a gente continuar e verificar que a dinastia dele continuou ainda depois dele. Olha lá. Então a gente sabe, mas o bode peludo é o rei da Grécia, tá? O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. A Bíblia está usando 2 vezes a palavra rei, correto? Veja como seria incoerente. Olha, se o bode peludo é o rei da Grécia, eu não preciso dizer que o chifre dele é o primeiro rei. Porque se aqui já é o rei da Grécia, aqui já é o rei da Grécia e acabou. Mas não é isso. Tanto porque vai subir 4 chifres aqui, e se o bode é o rei da Grécia, então 4 chifres vai subir em Alexandre? Não. É que essa palavra rei aqui está se confundindo com reino. Prosseguindo. A compreensão correta da profecia é que os persas, os medos e os persas, são representados pelo carneiro de 2 chifres. E agora a gente vem vendo o Império Greco-Macedônio. E a dinastia de Alexandre, quem estava na frente nessa época era Alexandre, que ataca os persas. É essa a representação da profecia. Então, quando o bode mata o carneiro, é um símbolo de que os gregos, sob o comando de Alexandre, vencem os medos e os persas. Estamos mencionando Alexandre não por causa do indivíduo, mas porque era ele que estava na batalha na época. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Ó. O que você entende por quebrou-se o grande chifre? Se você entender que quebrou-se-lhe o grande chifre representa a morte de Alexandre o Grande, obviamente quem entrou em sequência já é desses 4 chifres. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. O que diz a história? A história diz o seguinte, ó. O chifre é a dinastia de Alexandre o Grande. E dinastia é toda uma família, uma sequência de descendentes póstumos que segue a linhagem dele aí. Quando fala quebrou-se o chifre notável do bode, obviamente é que finda a dinastia de Alexandre Magno. E ela findou aí, gente, de 11 a 25 anos depois da sua morte. Como assim, ué? Bora lá. Dinastia de Alexandre após a sua morte. Sem um herdeiro, não tinha nenhum filho. Por que Alexandre não tinha nenhum filho? O cara não estava preocupado em namorar com a mulher dele. Ele estava preocupado em guerrear e matar os outros. Conquistar a terra. Essa era a loucura dele. Tem cara que a loucura é ter uma mulher. E tem cara que a loucura é guerrear, pelejar. E os gregos são meio estranhos e tal, um pouco cara meio diferente e tal. Mas ele morreu e deixou a esposa Roxana grávida. Quem é a Roxana? Ele se envolveu numa guerra, cara. E aí, nessa que ele foi vencendo, tal, tudo chegou, tinha lá a mulherada. E aí ele achou Roxana. E ele não quis matá-la. Ela era a mulher mais bonita da época. Dizia todo mundo. Imagina. Gatona, filho. Nem minha esposa. E aí, então, os caras
invadiram lá, mas não mataram a Roxana. Aí ele pegou a Roxana e falou, ó, e aí, o que você acha de casar com um cara que nem eu? Ela não resistiu. Se por medo ou por charme, não sei, mas ela, ela não resistiu. Ela falou, não, vamos embora, filho. Tava doido para ter um cara que tem emprego para comprar uns pão para nós. Aqui tava difícil a situação. E ela se casa com ele aí, né? Então virou a mulher de Alexandre e ela era gatinha, beleza? Aí o que acontece? Ó, ele não tinha herdeiro, mas ele passou o sinete dele para Perdicas, que era o guarda-costas dele. Eu não sei porque esse negócio tá para fora aqui. Depois tem que arrumar isso aqui. Então ele passou o sinete. O que é o sinete? É um anel, que ele faz os selos e tudo mais e tal. Então ele passou o sinete dele para Perdicas. Tem um historiador que ele fala que quando perguntaram para ele, e aí, quem é que vai governar depois de você? Aí ele falou assim, o mais forte. Mas isso aí foi conversa póstuma dos 4 generais para justificar o coro, as brigas que eles tiveram. Ok? Fala aí, Bruno. Eu estou com alguns livros que eu utilizo de pesquisa para isso, né? Henri Farabi, Jacques Ducan e o de sempre, né? O do Isaac Newton. Aqui diz que logo depois de Alexandre Magno morrer, né? Primeiro reinou seu irmão Arideu e depois seus 2 filhos, Alexandre e Hércules, mas durou cerca de 22 anos mesmo. Foi curtíssimo tempo, mas durou, ainda ficou na família dele ainda, né? Na dinastia dele. Os livros que eu estudei, cara, e os textos que eu estudei, nem falava de Hércules. Mas eu vou tratar Porque Hércules era um bebezinho, na verdade, né? Então eles nem devem tratar, mas ele era pequeno, assim, era praticamente um bebê, e foi morto por um dos 4 generais. Então, o Alexandre também. O Alexandre IV, ele morre com 8 anos. Foi morto ele e a esposa, a Roxana. É complicado, porque é o seguinte, eu pude perceber que são uns 4 ou 5 historiadores que mencionam. E as histórias têm umas bugadas aí, uns detalhes que é complicado, fica difícil de você harmonizar essas ideias, tá ok? Mas uma coisa é certa, ele entrega o sinete para Pérdigas, beleza? E esse Pérdigas, que era o guarda-costa dele, ele tem uma ideia. A ideia é o seguinte, ó, deixa reinar o filho dele, junto comigo, quando ele nascesse, porque a mulher estava grávida. Só que o general Meleagro, ele rejeita a ideia. Por quê? Porque o Pérdigas colocou ele para reinar junto, porque ele recebeu o selo. Ele colocou o menino, ele para reinar com o menino, e colocou uns guardiães lá, mas deixou esse Meleagro de fora. Aí Meleagro falou, não, esse negócio tá errado. Ele era chefe da infantaria. E aí esse Meleagro, ele diz o seguinte, o melhor é apoiar Filipe III, que era meio-irmão de Alexandre. E aí, então, como a maioria fez, aí o Pérdigas falou, não tem problema, tudo bem. E aí o Filipe assume. Aí, quando nasce o Alexandre IV, esse Alexandre até vira uma espécie de corregente com ele, mas era moleque, velho. O que os caras fazem? Assassina todo mundo lá. Começa um assassinato atrás do outro aqui, né? Ó. Aqui, ó. Filipe Ardeu, ele continua a dinastia de Alexandre, beleza? É a mesma dinastia, porque ele foi apoiado aí por Meleagro, mas reina há pouco tempo. Inclusive, ele reina junto com Alexandre IV, parte do tempo, após que o cara nasceu. Esse é Filipe Ardeu, foi morto com a esposa dele. O mesmo aconteceu com Alexandre IV e a Roxana, que era a mãe dele, a Roxana, esposa de Alexandre. E mataram depois também Pérdigas. Aí, galera, todo mundo que podia fazer alguma coisa já era, não tinha mais ninguém. Então, dura aí de 11 anos,
beleza? Até os 25 anos, porque é quando você compara essas histórias, né? Uns que contam que ela parou por aqui, então outros contam que avançou, então fica complexo esse aspecto aí. E toda essa ideia, seja com a existência de Hércules ou não, já é claro de se dizer que a dinastia de Alexandre não para com ele. Ela continua depois dele. Ainda não são os 4 generais. Os 4 generais só vão começar agora a guerrear depois da morte de Pérdiccas. Porque depois que Pérdiccas morreu, é que os caras começaram. Ficou sem rei, ficou sem líder. Não tinha ninguém. Aí o couro comeu. E aí esses camaradas acabaram dividindo o Império Greco-Macedônio em 4 partes, que eram as regiões onde eles controlavam. Então, não é rei que a profecia marca. A profecia marca um reino, uma dinastia, um poder, uma linhagem, né? Uma sucessão de reis, né? E aí, então, que a gente vai ver, depois de uma guerra de uns 40 anos, que durou aí, o Império Greco-Macedônio acabou sendo dividido nas dinastias Cassandrina, Ptolomaica, Seleucida e Lisímaca. Tá? Então, entendamos. Grécia é o bode. O chifre que cai é a dinastia de Alexandre, ou seja, Alexandre morre, vem Filipe, seu meu irmão, veio o Alexandre IV, e conforme mencionou o Bruno, aí outros historiadores mencionam ainda também Hércules, ok? Que fica evidenciado, mesmo com a existência de Hércules ou não, fica evidenciado que a dinastia de Alexandre continuou depois de sua morte. Tá? Então, a dinastia dele que tem que cair para subir os 4 generais, porque até esse momento, os 4 generais não estavam governando, estavam sob ordens de Filipe. Então, a profecia fala que o animal é a Grécia, beleza? O chifre aqui cai. Mas ela continua dizendo o seguinte, ó. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Então agora acaba a dinastia de Alexandre. E em seu lugar, no lugar da dinastia de Alexandre, saíram 4 chifres notáveis, ou seja, 4 outros importantes reis, poderes aí, né? Dinastias, para os 4 ventos do céu. E aí, então, nós vemos 4 chifres saindo para os 4 ventos do céu. Beleza, o que representa isso? Apocalipse 7, verso 1, diz que, depois disso, viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem tal. Então, você vê que vento está ligado à destruição e tudo mais. Mas quando ele fala de 4, ele está falando dos 4 cantos da Terra. E a Terra não sendo quadrada, eu só posso entender que esses 4 cantos da Terra são os 4 pontos cardeais. Tem a ver com universalidade, ou seja, guerras vindo de todos os lados. Tá? Então, quando fala que esses 4 generais, quer dizer, esses 4 chifres, sobem para 4 ventos do céu, eles acabam dividindo o Império Greco-Macedônio em 4 regiões, ao norte, sul, leste e oeste. E era assim que se deu. Então a gente entende que essas 4 direções representam os 4 pontos cardeais. Ok? Bem, o Cassandro, ele dominou a região oeste. E a dinastia cassandrina, que não foi muito forte, fica ali ao oeste. Uma outra é a de Lisímaco, que domina ali uma região nórdica, né? E do lado dele ali, numa região meio que nordeste, né? Mais para o leste, mas também está naquela região do norte, é Seleuco, que vai dar origem aos Seleucidas. E nós temos Ptolomeu, que domina a região do sul, parte do Egito e tudo mais.
Essas 4 dinastias gregas são as dinastias que são referendadas na profecia. Depois que cai a dinastia de Alexandre o Grande, sobe 4 outras dinastias da mesma nação. É o que ensina a profecia. E após os 4 chifres, nasce um chifre pequeno, o qual consideraremos no próximo estudo. E assim, a gente finda o estudo dessa noite e vocês têm a oportunidade de fazer os seus comentários, suas perguntas, apresentar as suas inquietações. Fala aí de novo. Então, achei interessante o que você abordou hoje, porque a gente vê muita gente até falando e aplicando, e eu mesmo até, de uma certa forma, aplicava a questão do Cortou. Internet velho. Foi gravar, travou. Foi gravar. Mas assim, ele deve estar falando do chifre notável como sendo Alexandre. Hoje, a gente precisa fazer essa distinção. E veja, não é por causa da profecia. Não teria problema nenhum você explicar a profecia falando isso. O problema é que tem detalhes da profecia que só se resolve aí. E próprios adventistas os camaradas que estão atravessando as ideias. Então tem, por exemplo, um pastor muito bom, servo de Deus. Veja, não estou entendendo que ele é servo de Satanás, não. Ele era dos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil. Ele aposentou, colocou Samuel Ramos. Samuel Ramos. Samuel Então, Ramos. Samuel Ramos, veja. Para mim, servo de Deus, crente, beleza? Mega Master avançado. Mas a compreensão de profecia dele é complicada por esse aspecto. O cara não consegue discernir que a profecia não marca pessoas, indivíduos. Ela marca nações, reinos. Deus não trata com coisa pequena, trata com coisa grande. Então, toda vez que aparecer um chifre, é um poder, é uma dinastia, uma nação. Não pode ser um indivíduo. Tá? Mesmo que ele mencione a palavra rei lá. Tá? Essa questão, ela praticamente anula, porque quando a gente vai lá para Apocalipse 17, foi exatamente onde você abordou, você não entrou no assunto, mas você mencionou. E aí a galera pega lá de 1929 para cá e aplica com os papas. Mas ela já é falha, porque a partir do Papa do Bento XVI aí, anterior a esse, já deu o 7º, já deu o 8º e até agora. Então, não... É super complexo, né? Super complexo. Então, galera, para a gente se proteger, é super importante que a gente compreenda esse aspecto. Bruno? Sobre isso de... Quando na Bíblia fala rei, ser reinos, para ver que não é uma interpretação exclusivista adventista ou que a gente inventou agora, o livro de Isaac Newton aqui, né? 1700 e pouco. Deixa eu ver se vai dar. Sei lá, faz tempo. E aqui ele fala na página 96, ele fala assim, vou ler 2 trechos rapidinho. Segundo Daniel, né? O bode peludo é o rei de Javão, ou seja, o reino da Grécia. E o grande chifre que havia entre seus olhos é o primeiro rei. Aí ele coloca ainda aqui, né? Não o primeiro monarca, mas o primeiro reino, aquele que durou enquanto dominaram Alexandre Magno, seu irmão Arrideu e seus 2 filhos, Alexandre e Hércules. E aí, quebrando os 4 chifres saem no seu lugar. Enfim, aí no outro parágrafo ele diz, os 4 chifres são, pois, 4 reinos. Assim, o primeiro grande chifre a que sucederam é o primeiro grande reino dos gregos, fundado por Alexandre Magno. E, enfim, aí ele continua com Cassandro, Lisímaco, Antígono e Ptolomeu Seleuco, né, no caso. Mas é coisa do Espírito Santo, né? O cara não é adventista, né? Isaac Newton aí, né? Nem existia adventismo. Não, rapaz, o adventismo ia demorar 100 anos, meu irmão. Em 1726, a Igreja Adventista, 1863, surge. Então, entenda, o cara, 140 anos antes o cara já tinha pegado a ideia. E se a gente não pegar a ideia, a gente vai dar com os burros na água. E é importante ter a compreensão profética correta. Fale aí, Rodrigo. Com relação também à questão me veio agora à mente também, né? Com relação à questão, quando a gente entra um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dos 1260 anos, que fala que o chifre pequeno duraria esse tempo, é impossível
Um rei. impossível de ser um rei, uma pessoa, porque ele não viveria 1260 anos. Ou seja, precisa ser um reino e não uma pessoa. Exatamente isso. E assim, como a gente vai estudar Daniel 8, o chifre pequeno da semana que vem, você vai verificar que o chifre pequeno que bate com ele no paralelo, ele é chamado de rei de feroz catadura. É habilitado em enigmas. Então entenda, não vai dar para você dar em outro lugar senão o papado. Como é que vai ser o rei, cara? Não dá, não dá. Não dá para ser um rei. Não dá. E, inclusive, não dá. A gente vai ver isso em cenas dos próximos capítulos, mas não dá.